Nação palmeirense, daqui a pouco, né? Palmeiras e Cerro Porteño, válido pela segunda rodada da Libertadores. Jogo esse que para mim é de fundamental importância, né? Palmeiras precisando fazer uma boa atuação, precisando vencer, convencer. E a expectativa do torcedor palmeirense é essa, né? Pelo um bom jogo, pela uma boa atuação, pelo um bom desempenho dentro de campo, para que no resto da temporada o torcedor fique com aquela expectativa e realidade, né? Não só todo jogo vai melhorar e nunca melhora, né? A expectativa é que melhore já nesse jogo, né? E tem novidade na escalação, sim, pessoal. E aí, Maurício vai pro jogo, será? E Paulinho, será que Paulinho já vai estar relacionado, pessoal? Pois é, são algumas perguntas que a gente vai trazer aí, as respostas, né? Peço aí para você se inscrever no canal, já vou deixar aqui créditos ao vídeo, né? ESPN Brasil e Placar TV, link na descrição. Agora vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal, e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos ver o que eles falam aí. O Verdão, Palmeiras de tanta gente, o Palmeiras que enfrenta o Cerro Porteño e a Jalili Elias. Chega no F360 trazendo informações do Verdão. Bom dia, Jalili. Bom dia, Abel. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia ao fã de esporte também. É isso, Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta noite às 9h30 aqui no Allianz Parque pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Para a partida de hoje, o técnico Abel Ferreira vai poder contar com o retorno do Richard Rios, volante colombiano que foi desfalque no final de semana contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro por conta de uma pancada no joelho direito e hoje retorna ao time, inclusive com possibilidade de ser titular. Maurício e Marcos Rocha seguem em transição e são desfalques, mas a boa notícia que o Palmeiras teve ao longo dessa semana foi que o atacante Paulinho, contratado no início do ano do Atlético Mineiro, começou o processo de transição física, ele que fez uma cirurgia na perna e desde então não estreou pelo Verdão, então está mais próximo de finalmente estrear com a camisa do Palmeiras. Agora vamos ouvir uma sonora da Palmeiras TV do Piquerez falando um pouquinho do que o Palmeiras espera encontrar aqui hoje no Allianz. Sabemos que Cerro, os times do Paraguai se caracterizam por ser times bem defensivos, bem fortes nos uno contra um, tanto defensivos como ofensivos. Eu acredito que eles vêm aqui um pouco retrancados contra nós, que vão jogar de visita, então eu acho que eles vão jogar bem perto do gol deles e esperar um contra-ataque para fazer gols. Então nós temos que estar preparados de nosso jogo, nossa maneira, tentar ganhar o jogo, lógico, e não tomar gols. Esperamos com o apoio de todo o nosso torcedor. Sabemos que vai ter aí o Gol Norte um pouco fechado, mas ainda assim, quando o estádio está lotado, a gente sente isso e todo mundo vibrando para o mesmo lado em busca dos 3 pontos. Vamos aproveitar também, já vamos com a provável escalação do Palmeiras para encarar o Cerro Porteño mais tarde aqui no Allianz Parque. O Everton, Micael, Gomes e Fux, então uma formação aqui com 3 zagueiros. Piquerez, Evangelista, Martínez ou Richard Rios e Estevão. Facundo Torres, Rafael Veiga e Vitor Roque. O 3-2 no sufoco fora de casa contra o Sporting Cristal do Peru. E se vencer aqui hoje vai embalar sua 3ª vitória consecutiva. E pode chegar até mais confiante para o derby no domingo, que foi confirmado na Arena Barueri. E se depender de retrospecto, Abel, o Palmeiras também entra com vantagem aqui no Allianz Parque. Nos últimos 4 confrontos entre Palmeiras e Cerro Porteño, 4 vitórias do Palmeiras, todas na era Abel Ferreira e pela Conmebol Libertadores. Um fato inusitado, curioso também, é que justamente o Cerro Porteño é o adversário que o Palmeiras mais enfrentou, mais venceu e mais marcou gols na história da competição. O Palmeiras também defende uma invencibilidade gigante aqui no Allianz Parque, na Libertadores. São 20 jogos invicto desde março de 2021, maio de 2021 até aqui. São 12 vitórias do Palmeiras e 8 empates. Então o Palmeiras aí defende uma invencibilidade de 20 jogos jogando aqui no Allianz. Agora eu devolvo para vocês aí no estúdio com a seguinte pergunta: será que é finalmente o jogo para o Vitor Roque desencantar? É o que espera o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Verdão. Quer ver aquela comemoração do Tigrinho, viu, Eugênio Léo? Muito obrigado para a Jalili Elias. Oi? Como é que é a comemoração? Cuidado. Gostou? Não é assim? É que não pegou muito bem na câmera. Faz virado para ali, ó. Não, é para você. Não, é porque aqui sai do foco. Não, é para você. Virado para ali, Abel. Eu acho que ele fez um primeiro bom jogo e depois você vê quando o zagueiro é atrapalhado. Ele não deveria estar lá. Não é confiável. Não é confiável. Quem contratou esse cara aí? Quer dizer, o Palmeiras forma
Palmeiras forma 10 anos uma base extremamente vitoriosa, em todas as posições com bons jogadores, e você vai pagar 5 milhões de dólares num zagueiro que vem da MLS. Que nunca jogou em nenhuma... E o menino lá. Segundo o raciocínio dele, não se deve contratar o Messi. Não, porque ele tá na MLS. Depende de quem. Tô certo ou errado? Uma coisa é um cara que nunca pisou. É sofisma. Uma coisa é um cara que nunca pisou. Que não é estrear. Quem que é esse aí? É o Naves? Por que tem uma foto de um jogador lá? Não, ali era uma homenagem ao Dudu. Dudu Olegário Tolói, quando faleceu. O Palmeiras fez uma camisa. Essa foto é antiga, então. O Dudu, o pai do Dorival Júnior. Não tem nada a ver. Dorival. Tio do Dorival. Tá, que tá até de ele é muito bom jogador. A safra de zagueiro, o Renan, antes de fazer um monte de besteira, que hoje, né, tá por aí, mas fez um monte de besteira, mas era um bom zagueiro. Nenhum se criou com o Abel. Ele não dá chance à base. Não dá. Alanzinho foi lá, garantiu o Palmeiras milagrosamente que ia passar uma puta vergonha de ser eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. O moleque salva o Palmeiras contra o Mirassol. O que ele ganha como prêmio? Banco. Fora. Não, nem banco, né? Não, fica lá. Ele tá lá no banco. Encostado, não entra. O Luigi entra, passe pra gol, faz gol de cabeça. O que ele ganha como prêmio? Banco. O Thales entrou lá, gol no clássico contra o Santos, tal. O que ele ganha? Banco. Esse é o Abel. Essa é a gestão do cara que fala, que permeia a base. Fico imaginando o João Paulo Sampaio, com o trabalho que ele faz há 10 anos. Existe um conflito entre o João Paulo, Sampaio e o Abel? Eles pensam diferentes. Tá, ok. Foi por isso que eu tô te perguntando. Não, conflito não, mas que eles pensam diferente, pensam. Pensam sim. Inclusive o próprio João Paulo falou publicamente que o melhor jogador que o Palmeiras tem à disposição tá mal escalado. Deixa eu ver o que o Quesada, que olha de fora, um pouquinho à distância, acha dessa história. Por que, Quesada, você acha que o Abel não dá chance para o jogador da base, sendo uma base tão profícua? Porque, se a gente olhar ali... Profícua? Porque você pega o balanço do Palmeiras, que publicou aí agora, esses dias, faturou 1 bilhão e não sei quanto. Passou de 1 bilhão. Venda de jogador. A maior parte, venda de jogador. Vitor Reis, zagueiro. Era junto. Aliás... Vitor Reis, isso. Você quer o... Não, mas ele botou o Vitor Reis pra jogar e foi vendido. Sim, mas porque não tinha como, porque estava machucado o Gomes, etc. Só um detalhe, a última vitória de Palmeiras e Corinthians, ano passado no Allianz Parque, Tony Oliveira no banco do Corinthians. Quem que era a zaga do Palmeiras, Quesada? Por favor, me lembre. Sei lá, você que é palmeirense. Naves e Vitor Reis. Muito obrigado a todos. Tem mais perguntas meritíssimas. O que você acha, Quesada? Não, primeiro, se há um problema dele com o J. Sampaio aí... JP Sampaio... não vai dar moral pra molecada pra base mesmo, né? E às vezes acontece. Porque aí isso é a coisa mais comum que tem no futebol. E fica com os méritos. Exatamente. O técnico do time principal não dá moral pra base, entendeu? Pra não falar, tá vendo? Ó o cara ó o avião que a gente tem aqui. Olha como esse cara é fera. E esse Sampaio, ele é fera. O que o mundo do futebol fala desse cara... Tanto é que um monte de time já foi atrás aí e o Palmeiras segurou. Sim. Né? Cada vez mais, Porque ele é o faturamento ele é na pior das hipóteses. Não, ele é um fenômeno, né? É que o Palmeiras também deixa o cara trabalhar a base. Isso é legal, né? Agora, o uso da base, ela deveria ser melhor, né? Por exemplo, o Endrick, eu acho que foi um erro absurdo não ter usado o Endrick naquela reta final lá da Libertadores. Só usou porque estava desesperado. Só usou desesperado, em vez de dar ao moleque dois tempos a mais, né? Podia ter escalado como titular absoluto nos jogos, no segundo jogo principalmente. Não fez isso, não é? Com o Estevão não dá para fazer nada, porque se ele colocar o Estevão no banco de reservas, a torcida arranca a cabeça do Abel, né? Mas, assim, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do ego, viu, Flavinho? Eu mando aqui no time de cima. Porra, mas aí mas o vestiário, tem o vestiário, tem os meus projetos. Se sou um técnico, isso aí, tem esse monte de jogador novo, bom. Bota pra jogar. Bota pra jogar. Só pra concluir, não é só o prejuízo da base, tá? A partir do momento em que o técnico avaliza renovação de contrato do Rony, e depois libera o Rony, isso daí também é prejuízo, claro, usar mal o dinheiro, né?
É a malversação do dinheiro. Indica o Facundo Torres. Então, é isso. Indica jogadores que não vão ser utilizados. Indicou ali o Felipe Anderson. Por que não consegue se extrair mais do Felipe Anderson? E outros jogadores que vieram aí. E esses moleques, além de terem uma vitalidade gigantesca e tudo mais, estão loucos para mostrar serviço, né, Quesada? Pessoal, sem sombra de dúvida, né? A base do Palmeiras é a melhor base do futebol brasileiro, né? Inclusive, o Flamengo queria tirar ele aí da base, né? Esse cara da base. Não aceitou, ele continua no Palmeiras, né? Eu acho que se o Palmeiras tem moleques bons de bola, tem que botar pra jogar. Não adianta subir pro time principal, é como o Facicano aí mesmo fala, né? É que adianta subir pro time principal se a Abel não dá oportunidades ao cara. Então, aí não dá, né, pessoal? Tem que subir o cara e dar oportunidade, né? E são bons jogadores. E são bons jogadores. E você tem um Campeonato Paulista aí que podia ter sido utilizado pra isso e tal. Eu paro pra pensar. O Facundo Torres, vamos combinar? O Facundo Torres, pra mim, é um jogador... Normal, tá? É isso que essa crítica que eu faço, né? Quando você traz um jogador, seja um medalhão brasileiro ou seja um estrangeiro, esse cara tem que ser muito bom para fazer a diferença. Porque aí não precisa fazer o negócio, porque aí parece que é só negociata, entendeu? Você tá fazendo negócio, negociata. Pega a base. Pô, a base tá aí. Se você traz um zagueiro ruim, ele ocupa a vaga do Vitor Reis, você perde a chance de ter o Vitor Reis ou de fazer um dinheirão com o Vitor Reis. O problema é a preguiça que o treinador tem para querer potencializar o jogador. Eu não tenho que ensinar jogador da base a jogar. Como ele já falou isso. Não é questão que você tem que ensinar ele a jogar. O grande técnico... a ele a ser profissional. Ajuda sim. Claro tem que ensinar. Tele Santana, que é o cara que o Abel bebe a fonte do Tele, ensinou o Cafu, que é um dos melhores laterais do Brasil, que eu vou te a trabalhar melhor. A trabalhar melhor, verdade. Porque tem uma conversa de que o Tele ensinou o Cafu cruzado. Não é verdade. Ajudou a trabalhar melhor. Exatamente. O Cafu, mesmo com o Tele, ele continuava cruzando mal. Ele era bom. Nossa, foi um dos maiores laterais que o Brasil teve. Mas ele tinha essa deficiência. Ele era muito rápido. O cruzamento dele, às vezes, era muito bom. Ele melhorou muito com o Tele, lógico. Quando ele foi para a Europa, o Cafu virou um jogador extraordinário. Eu tô dizendo, Sormano, é o seguinte. Eu coloquei em campo. Bom, Abel, você colocou 50 jogadores da base. O torcedor não quer que você os coloque em campo porque eles são da base do Palmeiras ou porque o clube não contratou, porque você está compondo o banco com fulano Beltrano. Você tem que dar a oportunidade real ao jogador. E não abraçar a mesmice daqueles que estão te puxando para baixo. Que há 3 anos, pelo menos, muitos jogadores já estão sendo engodos no Palmeiras e que você continua permeando com oportunidades e desfazendo a meritocracia que o Palmeiras precisa ter no dia a dia. Os jogadores do Palmeiras estão gordos, é isso que você falou? Não, são engodos. Entendi. Eles são gordos. Vamos botar o campinho aí do Palmeiras. Pessoal, é o seguinte, deixa eu lembrar vocês todos que estão assistindo ao nosso programa que a semana que vem... E vai lembrar o seguinte, quando parte da base de uma pequena espinha dorsal jogou, o Palmeiras chegou a um bicampeonato de Libertadores. Quando essa espinha dorsal foi desfeita para permear... Quem era a espinha dorsal nessa... Você tinha, Gabriel Menino, Patrick de Paula, tinha o Wesley, Danilo... Verdade. Vamos ver aí o Palmeiras pro jogo de hoje, como é que vai com esse jogo de alto risco, viu? Alto risco, alta tensão, melhor dizer. Não no campo, né? Fora, né? Porque... Se bem que dentro do campo também pode respingar. Porque há uma animosidade clara e justificada entre as direções de Palmeiras e Cerro Porteño por conta daquilo que aconteceu na Libertadores Sub-20, as ofensas racistas ao jogador do Palmeiras, ao Luigi, né, Facinho? Sim. E nada aconteceu com o Cerro Porteño, nada. Foi multada, nada, não aconteceu nada. Nada. E o Cerro Porteño não e outra, quando o Paulo Bozzi, o vice do Palmeiras, esteve no sorteio da Conmebol, da Libertadores, né, dos grupos, e foi indagar mostrar pro presidente do Cerro a indignação e tudo, o cara tava dando de ombros pra ele, dando risada, né? E depois ainda teve o cara da Conmebol, o presidente da Conmebol, minutos depois ali, aquela coisa pavorosa, né? O Everton, aí 3 zagueiros, é isso, Facica? Teremos 3 zagueiros hoje? Ele tem tesão por ele, agora voltou a achar que 3 zagueiros é uma solução. E tá lá o Mikael. Tá lá. Não vai. Você acha que o Palmeiras corre risco de perder?
Palmeiras corre risco de... Palmeiras vai sem lateral direito dessa vez, é isso? Olha, o Estevão vai fazer o corredor? O Estevão faz, na verdade, ele abre o Bruno Fux como um falso lateral direito. Ah, tá. Então é o lateral. Então é Everton, Bruno Fux, Gomes, Micael e Piquerez. Pra mim vai tá vendo? A gente começou a pressionar, já descobriu qual é a verdade. Só vamos apertar daqui a pouco. Emiliano Evangelista Veiga. Você botou o Estevão de lateral direito, mas na verdade ele é ponta direita. Ele tá de lateral. Com o Abel, ele Olha o nosso campinho, o Estevão é lateral direito. Mas é com ele. Com ele, vocês acham Vitor Roque e Facundo Torres. O Vitor Roque que vai para o seu 58º jogo no Palmeiras, não marcou gols ainda, mas é muito bom, está indo muito bem. O Fonseca vai sair gol do Vitor Roque hoje? Você gosta dele? Com essa formação, com um time torto, difícil. Você acha que o Palmeiras hoje corre algum risco com o Cerro Porteño? Corre. O time não tá jogando nada. Qualquer jogo pro Palmeiras hoje é sempre entrar com os pés no chão. Se você me perguntasse isso há 3 anos, eu falava, o único risco é do Cerro Porteño não ser goleado. Agora não. Agora o risco é de empatar um jogo, tropeçar. O ano passado a Libertadores do Palmeiras já foi assim. O Palmeiras, por exemplo, não venceu o São Lourenço do Giai, de outros jogadores, do Lujan zagueiro que hoje está jogando no Inter Miami, que era um time limitado, não ganhou em casa. Quem é bom no Cerro Porteño, além do Gatito? Grande time do Cerro Porteño, o Baez, né? Tem lá, é o Eterno, que tá lá no time do Cerro Porteño. O Cerro meteu 4-0 no primeiro jogo contra o Bolívar, né? Deixa eu até pegar a escalação base do Cerro. Inclusive, é o líder do grupo, certo? Sim, pelo saldo de gols. Por esse jogo que o Torres fez 3 gols, né? Isso, Deixa exatamente. eu dar uma cantada nessa... Quer ver, ó, o Cerro vem de derrota, apanhou do Libertad, que ganhou inclusive ontem na Libertadores. E na semana passada... Oh, meu Deus, vamos lá. Os caras... Dá um pitaco aí, Caçado, nessa escalação. Lembra do Pires da Mota, que jogou no Flamengo? Esse está no time aí. O Pires da Mota joga O Gatito, que é o jogador mais conhecido, né? Que é do Cerro e fez a história no Botafogo. Tá aqui, ó. Que fala, Facinca. Não, vai seguindo aí, ó. Não, o que faz sentido nessa escalação pra mim é que o Emiliano ou o Evangelista, um dos dois... tem que fechar para lateral ali. É o Fux, né, que ele tá falando. Não, sim. Tudo bem, não, mas mesmo assim, o Chamani, alguém tem que também ajudar, porque assim, o Estevão não vai voltar para fazer a função de... Se ele estiver pensando nisso, aí para mim é o fim do futebol, porque o Estevão não é para... O que eu quero do Estevão é que o Estevão feche para o meio e caia para a esquerda, para ficar menos manjado esse esquema do Estevão toda hora da direita fechando para o meio. Que é um negócio que ficou fácil. Todo mundo, eu vou treinar. E no Santos quem faz isso é o Guilherme. O Guilherme é o Estevão sem grife, entendeu? E é do lado esquerdo. Você tem, ó, só vamos lá. Pra caramba, tomar cuidado sempre com o experiente. O Jimenez no meio campo. Você tem o Torres agora, que é o atacante, que é o fazedor de gol dos caras. Fez 3 contra o Bolívar, né? Então, o Morel, que é o zagueiro já bem rodadinho aí, que tá na zaga. Enfim, e o Carrizo, que é o ponta esquerda, que é de velocidade. São os 4 caras aí para tomar um pouco mais de cuidado. E que são jogadores que se criam, né? Porque o Jimenez vai jogar no setor do campo que o Palmeiras hoje é acéfalo, que é o meio campo. Não pense e não marca. Então é um deserto. O ponta esquerda vai se espelhar numa lateral direita que você tem um zagueiro improvisado. A zaga do Palmeiras bate cabeça, então você tem um atacante... Então, assim, tudo tem que tomar cuidado. Os dois laterais estão machucados? O Mike e o Marcos Rocha? Machucado, o Marcos Rocha também. O Jean Daia? O Jean tá à disposição. Não, Jean, não é Jean. Já está à disposição, mas entre campo ele consegue se embrulhar do Dá uma olhada nas notícias. Aí fica complicado, entendeu? Mas assim, Flavinho, eu ainda com todos esses defeitos, eu não gostaria de improvisar lateral. Aguenta aí. Eu faria o Palmeiras com o Everton, com o lateral de ofício que é ele, ou então subiria o moleque da base lá, o Gilberto, que é bom jogador, poderia ser testado. O Gilberto, que o Abel falou que tem idade para continuar na base, Sormani. Eu te pergunto, quantos anos tem o Estevão? Aí você me responde, né, com tranquilidade. Bruno Fux, Naves e Piquerez. Eu jogaria com Emiliano Martinez, esse Alan, que é um menino que pode se criar bem no meio campo junto com o Evangelista. Hoje, à disposição para ser meia, o Richard Rios para ser meia, e lá na frente o Estevão com o Vitor Roque. Ou então uma alternativa. Abriria a mão do Richard Rios, traria o Estevão para jogar como meia junto com o Lucas Evangelista. Toparia trocar o Schmidt pelo Richard Rios? Toparia. Opa, olha aí, ó. Toparia. Chegou. Então, Sormani. Uau!
você tem o Emiliano Martinez e o Alanzinho. O Alan que pode fazer uma função boa de segundo volante. Ele é um menino polivalente, tá? O Evangelista jogando de meia pela esquerda, com o Estevão atuando como meia pela direita. Vitor Roque e o Luigi no ataque. Ponto. Você tem 3 jogadores bons da base. Você faz o Palmeiras se tornar um time mais leve, um time com mais capacidade de toque de bola. E tira esses pesos que estão puxando o Palmeiras para baixo. Essas âncoras que estão travando o meio-campo do Palmeiras. Simples. Mas não adianta, mas com ele. Já daremos a notícia, viu, Sormani? Pois é, nação palmeirense, o pessoal, a mídia discutindo aí, né, como é que o Palmeiras pode vir para esse jogo. E segundo a escalação aí que vazou, né, eu não acredito que seja justamente dessa forma, né. 3 zagueiros, 1 lateral esquerdo, né, 2 volantes e Estevão jogando naquele setor direito lá, como se fosse um lateral direito, né. Tudo bem, talvez o Fux caia para a direita, né, quando estiver atacando ou estiver marcando. Eu não quero acreditar que Estevão vai voltar para estar marcando atacante ou lateral, né? Isso não existe, né? Se é o melhor jogador do Palmeiras, o Palmeiras Abel Ferreira tem que extrair o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor é atacar, pessoal. Se for para defender, coloca outro zagueiro, coloca um lateral, né? Mas para ele voltar para estar marcando lateral, marcando atacante, para mim, isso aí não dá, né? Sobre a situação aí de Abel não dar oportunidades aos jovens da base, né? Não é de hoje que eu percebo isso, né? Eu também concordo com o Facicano aí, né? Abel sempre dificulta a entrada dos garotos da base, né? Pessoal, para você ter noção, ele dificultou a entrada de Endrick. Simplesmente Endrick. Numa situação que o Palmeiras precisava de Endrick, né? E ele não colocava, até que chegou um certo momento que ficou uma situação que ele não poderia evitar. Teve que colocar, né? E o Palmeiras foi campeão brasileiro. Não sei se vocês lembram disso, né? Estevão, do mesmo jeito. E fala que tem outros jovens ali na base que podem resolver a situação do Palmeiras aí, né? Muitos dizem, vamos lá. Facundo Torres, para mim um jogador normal. E diz que na base tem um do mesmo jeito. Ou melhor, lateral direito. O Palmeiras tem 3 lateral direito. Giaia, Maico, Marcos Rocha. Fala que na base tem um com a mesma qualidade. Volante tem na base com a mesma qualidade com esses volantes do Palmeiras. Zagueiro a gente sabe que tem na base. Mas ele não dá a oportunidade aos caras, né? Não sei se é confiança, ele não se sente confiante colocar os caras da base para jogar. Eu não sei se é problema de Abel com o diretor lá da base, né? Com aquele cara lá que revela os jogadores. Também não sei. Mas eu acho que o torcedor palmeirense deveria saber, né? Jogar limpo, né? A escalação ainda vai ser Maurício. A escalação ainda vai ser Paulinho. Maurício, talvez vai ser relacionado para o jogo do Corinthians, né? Final de semana. Paulinho, talvez nem para o jogo do Corinthians vai ser relacionado. É uma pergunta que se fica no ar, né? Quando esses caras vão para o jogo, né? A escalação que vazou aí é sem eles dois, né? Mas, pessoal, tá início de temporada. Claro, agora que a temporada começa, né? O torcedor palmeirense quer ver o Palmeiras numa boa atuação e eu acho que vai ser hoje, pessoal. O Palmeiras vai começar a dar resposta para sua torcida, né? Vai jogar bem, vai fazer uma grande partida, né? No mínimo que o torcedor palmeirense espera, né? Uma grande partida, saia de campo. Além do bom resultado, que para mim vai ser 3-0, né? Passa em cana aí com medo, né? Eu não tenho medo do Cerro Porteño, não vou mentir, né? Espero uma boa vitória, uma boa atuação, um padrão de jogo, criando muito e gol de Vitor Roque. Acho que é o que tá faltando aí para Vitor Roque deslanchar na competição, pessoal. Na competição não, no Palmeiras, né? Tá um pouco acanhado, participa, ele é participativo das jogadas, mas se sente ele um pouco acanhado ainda, e claro, isso aí nada mais é do que a falta de gol, né?
Na hora que aparecer o primeiro, vai tirar o peso, vai tirar aquela responsabilidade, vai jogar melhor, né? Tem alguns jogadores que estão abaixo, por isso que eu digo, quando o Palmeiras encaixar, quando a Abel conseguir uma boa formação com jogadores ali que tenha boas, como é que se diz? Um bom entrosamento, né? Peças, como é que a gente possa dizer? Peças certas, né? Peças no locais certos, um bom entrosamento, com uma boa ideia de jogo, com um padrão de jogo. Sem sombra de dúvida, pessoal, acho que o Palmeiras volta a ser Palmeiras, vai jogar um bom futebol, né? E os rivais vão ficar preocupados, isso eu não tenho nem medo, né? Então é isso, pessoal, deixa a sua opinião. Para mim é 3-0 Palmeiras, né? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.